A cabanagem, cabanada ou Guerra dos Cabanos foi uma revolta ocorrida entre 1835 a 1840, na antiga província brasileira do Grão-Pará, que atualmente ocuparia Rondônia, Roraima, Amapá, Amazonas e Pará. O movimento, tendo como causa o abandono político e a extrema pobreza pela qual a região passava após a independência do Brasil, teve participação de diversos setores da sociedade. O nome do movimento faz referência às habitações dos ribeirinhos, uma espécie de cabana dos moradores locais. Vejamos então a história, líderes, principais causas e algumas das consequências da cabanagem. A independência do Brasil ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. No entanto, diversos grupos favoráveis à manutenção da colônia ainda permaneciam na região da província do Grão-Pará. A população local, com a ajuda da elite, começou então a promover diversas ações na tentativa de expulsar os revolucionários portugueses. Após as lutas, o governo regencial tomou de volta a província e os líderes do movimento, o jornalista João Batista Gonçalves Campos, os irmãos Vinagre, o fazendeiro Félix Melcher e seringueiro Eduardo Angelin acabaram de fora das decisões políticas da região. Este ato do governo gerou grande revolta na população local, pois esperavam que os líderes ocupassem algum lugar na administração do Grão-Pará. Para piorar a situação, a elite que tinha apoiado as lutas pela expulsão dos portugueses deram as costas para as grandes revoltas de uma população que estava descontente com as dificuldades econômicas e sociais que passavam. A cabanagem teve muitas causas, como as que puderam ser distinguidas no contexto histórico mencionado anteriormente. Entretanto, as principais causas foram disputas políticas e territoriais motivadas pelas elites provinciais do Grão-Pará, as quais também queriam tomar decisões político-administrativas da província. Elas queriam participar da política em si. Um motivo muito válido foi o abandono ou descaso, entre aspas, do governo regencial. Além de que os cabanos eles queriam melhor condições de vida e de trabalho. Afinal, a maioria da população era composta por indígenas, mestiços, negros, escravos. E todos esses diversos fatores foram os resultantes para o movimento, a revolta dos cabanos. Parte que principia o contexto político da revolta da cabanagem foi quando o governo central nomeou em 1833 Bernardo Lobo Souza para governar a província do Grão-Pará. Os cabanos, revoltados com a repreensão e o modo como o Bernardo era autoritário, promoveram um ataque até o quartel dele em Belém e acabaram por matá-lo, né? Mataram ele, coitadinho. Além também de tomar posse de muito armamento, vários mantimentos que tinha, munições. E depois desse episódio, que aconteceu em 7 de janeiro de 1835, Félix Antônio Clemente Mancher foi o escolhido para presidente do Grão-Pará e Francisco Pedro Vinagre tornou-se comandante de armas. No entanto, as desavenças internas relacionadas aos objetivos da província, ou seja, a população menos abastada querendo melhores condições sociais e a elite melhores condições para seus negócios, não favoreceu o novo governo e Clemente Malcher, que era fazendeiro, acabou morto pelos revoltos, estes o considerando traidor depois de mandar prender o Eduardo Angelim, outro líder da primeira revolta. Francisco Vinagre assumiu então o cargo de governador cabano. Porém, em junho de 1835, o governo regencial enviou tropas lideradas por mercenários para tomar o controle de Belém. Além disso, o clero começou a pressionar Francisco Vinagre para que entregasse o posto a Manuel Jorge Rodrigues, em troca de anistia geral para os revolucionários e melhoria nas condições de vida na região. Os cabanos não acreditaram na proposta, então se refugiam no interior e levam com eles as armas conquistadas no ataque ao quartel de Belém. Contudo, Jorge Rodrigues não cumpriu com o acordo e prendeu Francisco Vinagre. Os revoltos, liderados dessa vez por Antônio Vinagre, resolvem reorganizar suas forças e atacar novamente o Palácio de Belém. Em agosto de 1835, retomam o poder local e Eduardo Angelim assume a presidência de um governo independente. Os desacordos internos e a falta de um projeto concreto para a manutenção do Grão-Pará impossibilitou que o governo ali vigente tivesse um bom período de continuidade. Com isso, em março de 1836, o Império reage e envia o brigadeiro José Francisco de Souza Soares de Andréia para tomar o controle da região e ele acaba se tornando um novo imperador, o novo presidente ali. E a partir desse momento, Belém ele passa a ser bombardeada por navios, né?
de guerra e as pessoas que estavam envolvidas com a revolução, elas começam a debandar para o interior. E daí, mesmo que o poder de Belém já tenha sido tomado, os cabanos, eles continuaram sendo caçados pelos anos seguintes, coisa que só acabou lá por 1940, depois que a maioria dos líderes do movimento da revolta da cabanagem fossem exterminados. A revolta foi iniciada a partir de inquietações da elite e a população geral que desejavam melhores condições de vida e mais participação na política. Esses interesses, no entanto, foram contraditórios, o que impossibilitou um governo forte. Após o brigadeiro tomar Belém, muitos revoltosos foram presos, fora que toda a revolta deixou mais de 30 mil mortos, o que é quase 30 a 40% de uma população da província. E algumas tribos foram praticamente dizimadas. Os principais líderes da cabanagem foram Francisco Vinagre, Félix Antônio Clemente Malcher, que foi nascido em 1772. Ele foi um militar, dono de um engenho de açúcar em Belém, eleito no Grã-Pará em 7 de janeiro de 1835, logo depois do ataque do quartel-general em Belém, mas ele foi considerado um traidor logo após apoiar a prisão de um líder da Revolução. Outro grande líder da revolta foi Eduardo Francisco Nogueira, que nasceu em 1814, trabalhava como lavrador e chegou ao Grã-Pará em 1820. Sempre lutou para que a província se tornasse independente e foi declarado presidente logo após Francisco Vinagre. Foi perseguido pelas tropas imperiais logo após Francisco José retomar o poder em Grã-Pará. Em outubro de 1836, foi preso e isolado em Fernão de Noronha até 1851 e morreu em 1882. A província do Grão-Pará existiu desde 1821 até 1889 e era formada pelas regiões dos estados que hoje em dia é o Amazonas, Pará, Amapá, Roraima e Rondônia. Essa província tinha um contato direto com a coroa portuguesa, e isso acabou fazendo com que ela demorasse mais tempo para se tornar parte do Brasil Império.